E agora eu passo a palavra ao Mário para iniciar a apresentação. Bom dia, Mário. Bom dia, Camila. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo na nossa divulgação do quarto TRI de 24, fechamento do ano, como disse a Camila. A gente está aqui ao vivo da nossa sede, 10 e pouquinho. Eu vou começar destacando para vocês, como a gente sempre faz, um apanhado do que foi o trimestre e da consolidação do fechamento do ano. Começando pelos números, a gente entrega, como vocês já podem ter visto, um resultado de 3,87 bi, arredondando 3,9 bi, que é mais um passo na direção certa, um número que cresce mais de 5% tri contra tri. Na comparação interanual, o número cresce muito mais ainda, como vocês viram. Mais do que o resultado em si, que é positivo, claro, a gente cresce na forma como a gente gera esse resultado. A gente vai ter a chance de dividir com vocês na próxima meia hora a qualidade por trás desse número, que a gente fica bastante contente em entregar. A rentabilidade, que é uma expressão clara de quão bem a gente está fazendo essa evolução, cresce para 17,6%, como vocês veem na tela, o que é uma evolução, de novo, tri contra tri, mais 60 basis points e, obviamente, na interanual, evolução de muitos pontos percentuais. De que forma a gente faz isso? A gente destaca aqui, são muitas formas, a gente destaca aqui algumas. A gente tem um crescimento bastante potente em margem financeira, acima de 5%, no interanual, muito mais ainda, 16%. A gente vai detalhar bastante, isso, claro, é um ganho tanto em ativos quanto em passivos, não é um ganho só derivado do aumento do CDI na nossa conta de floating, na nossa conta de depósitos, é um crescimento disseminado, com muita disciplina de reprecificação, com muita disciplina de crescer o nosso balanço da forma técnica, da forma correta, em busca da rentabilidade, como a gente tem falado aqui, tri contra tri. As nossas comissões, que são um grande foco estratégico já há alguns anos, a gente tem falado disso consistentemente, tem de novo um crescimento consistente, praticamente todas as linhas com crescimento forte no trimestre e no interanual mais ainda. A gente tem a disciplina, tanto do lado de custo de crédito quanto do lado de gastos, evoluindo mais uma vez. A gente tem um custo de crédito que cai e a gente vai poder detalhar a evolução portfólio a portfólio. A gente segue com uma disciplina de onde a gente aloca o nosso capital, com uma agenda de crescimento sim, mas não um crescimento linear, um crescimento focado, concentrado nos segmentos e produtos onde a gente quer crescer. Gastos segue na agenda de busca da eficiência, a gente mostra aqui a eficiência evoluindo de novo no trimestre e o gasto crescendo no final abaixo da inflação, com uma evolução no TRI natural, mas uma evolução que eu quero crer positiva, com dissídio, PLR e remuneração variável, o que é sinal de que, claro, a gente teve um ano positivo e a gente quer poder também compartilhar isso com os funcionários. Em termos de mensagens, a gente vai detalhar isso mais. 3 grandes mensagens. A gente continua trabalhando bastante forte na construção de um balanço e de um negócio cada vez mais sólido, diversificado e resiliente. A gente continua transformando o nosso modelo de atendimento, nossa oferta nos principais segmentos do banco, e a gente vai falar um pouco mais disso. E a gente continua com uma disciplina ferrenha na execução da nossa estratégia. O ano passado foi um ano de entrega e consolidação dessa estratégia. A gente vai falar aqui, de forma resumida, quais foram os grandes focos. Aqui eu trago 4 blocos de mensagens, mas o resumo é: 24 foi o ano da consolidação da nossa transformação. Claro que a gente tem que continuar transformando a operação muito mais, a gente quer fazer e vai fazer muito mais ainda em 25, 26 e adiante, mas 24 a gente consolidou bastante do que a gente vinha desenhando nos anos anteriores, foi um ano de muita entrega e obviamente o resultado veio junto. Eu destaco aqui alguns recados, nenhum deles é novo, mas só para a gente ter esse enlace de como a gente fecha o ano. Primeiro, a gente transforma as ofertas e o nosso posicionamento institucional, a gente passa a assinar de uma nova forma. A gente lançou isso, inclusive, aqui com vocês, na divulgação do primeiro trimestre. Quando a gente assina o Começa Agora, a gente começa uma nova campanha, um novo posicionamento de marca muito potente. A gente, com isso, lança uma nova oferta de valor para o segmento massivo, a nossa oferta do Free, que tem evoluído de forma consistente e bastante bem. A gente, meses depois, relança o nosso alta renda, o nosso Select, com também uma nova campanha, um novo posicionamento de marca. E no final do ano a gente faz o mesmo com pequenas e médias empresas. A gente evoluiu o nosso modelo de atendimento bastante nas lojas, com pequenas e médias empresas. A gente passa a ter um atendimento muito mais localizado por micro-regiões. A gente tira os especialistas de pequenas empresas das lojas. A gente passa a ter a média renda atendida por plataformas, enfim. Então a gente evolui em oferta e em modelo de atendimento de forma material. O resultado já começa a aparecer em 24
e obviamente a gente espera que 25 venha muito mais consolidado. A gente evolui muito na nossa agenda de investimentos, esse é um dos pilares estratégicos do qual eu tenho falado pelo menos há 2, 3 anos. A gente quer construir, está construindo uma grande franquia de investimentos, tanto vendendo produtos de terceiros, off-balance, quanto, obviamente, de passivos para o próprio banco. A gente tem nisso a convergência estratégica de um Santander com a oferta full banking, com uma Toro, que é a nossa corretora digital, que é das mais bem-sucedidas do mercado, com uma penetração super alta, o melhor NPS, e a gente vai ter a convergência dessa oferta e cada vez mais falar sobre isso. E para fechar, claro, o grande enlace disso tudo, tecnologia, a gente tem o chat como canal mais utilizado, crescendo mais de 200% nos últimos anos, a gente tem uma resolutividade que vem crescendo muito, uma oferta de produtos que está cada vez mais enxuta, então a gente está conseguindo fazer cada vez melhor a nossa entrega para os clientes todo dia. Falando rápido de alguns negócios estratégicos, a gente selecionou 4 aqui. Primeiro grande destaque do ano, em termos de negócios individuais, foi a nossa financeira. O mercado como um todo cresceu, é verdade. A gente cresceu possivelmente mais que o mercado e sem dúvida melhor que o mercado. A gente tem a financeira de veículos mais antiga, possivelmente a mais ampla do Brasil. A gente tem uma cota entre 20% e 21% consistente. A gente cresce 20% essa carteira em um só ano. E o mais importante, a gente cresceu com qualidade, a gente tem trabalhado com percentual de ratings 8, 9, 10, enfim, na nossa escala, os ratings mais altos, mais alta que a gente jamais teve. Então a gente fez esse crescimento com muita seleção de clientes e com muita disciplina de preço. O Gustavo vai ter chance de falar daqui a pouco de como a taxa de funding sobe ao longo do ano. Muito do nosso negócio é pré-fixado, o negócio de PF e financeira é quase todo pré-fixado. E com alta do custo de funding, a gente conseguiu ter uma disciplina super boa de preço e continuar selecionando bem os clientes, com satisfação. E aí, para fechar, a gente fala que a nossa financeira, que é a maior do Brasil, ela é 100% digital também. Então, além de tudo, a gente entrega para os dealers e para os clientes finais uma experiência impecável. Segundo destaque, em cima à direita, o nosso negócio de pequenas e médias empresas. Eu tenho falado já aqui há alguns anos que a gente tem uma ambição enorme aqui. Essa ambição continua, ainda que a macro esteja mais difícil, o que não quer dizer que a gente vai fazer linearmente o nosso crescimento, mas a gente vai continuar buscando, a gente continua querendo crescer com muito apetite, a gente quer dobrar de tamanho nesse negócio de pequenas e médias empresas, e a gente cresce a carteira com quase 2 dígitos, aqui 9% ano contra ano, mas cresce muito na oferta, no posicionamento, no modelo de cobertura, e a gente vai ter um 25 em que a gente vai capturar bastante disso. Eu dou destaque também ao nosso negócio de cartões. Nada representa tão bem a transacionalidade, a relação do dia a dia, ou mais do que durante o dia, com os clientes. Cartão, conta, né, transferências, esse núcleo que mede a relação transacional tanto da PF quanto da PJ é um foco enorme nosso. E a gente evoluiu muito em cartões ao longo do ano, com destaque para estar com 88% da base são correntistas, ou seja, a gente tem trabalhado com um cliente completo e não só com aquele cliente monoprodutista, como a gente chama. A gente cresce o faturamento 15% ano contra ano e a gente cresce o spending médio, ou seja, o quanto o cliente na média gasta, 2 dígitos, 11%, que é muito sólido. Então, a gente continua vendendo cartões num ritmo bastante bom. A gente está mais interessado em tirar mais valor da base que a gente tem. Aliás, a oportunidade sempre na base ela é muito maior do que a oportunidade marginal, a gente está fazendo os dois, mas com um olhar muito grande a sacar mais valor do que a gente tem. E para fechar, a nossa agenda de captações, aí eu estou falando do on-balance, segue evoluindo bem, consolidando o ano, a gente teve o melhor ano da história no nosso varejo PF, com 23 bi de captações. O nosso AAA, o nosso canal interno, né, de assessores, com quase 2.000 assessores, fez uma captação líquida de 16 milhões no ano por assessor, que compara super bem na média por assessor em relação a outros players do mercado. E tudo isso com também NPS super alto em 82 pontos. Falando de centralidade no cliente, também vou consolidar alguns pontos. E aqui eu vou comentar pela primeira vez, vou dar um spoiler público, de que a gente está há poucos meses de lançar o nosso grande projeto, já de 2 anos, que é o chamado One App. O nosso One App é o nosso grande aplicativo que vai consolidar, não é uma nova versão na loja da Apple ou do Google, é de fato um aplicativo novo, inteirinho, que vai consolidar todos os nossos aplicativos ou experiências de jornadas de monoprodutistas num só app. E para aquele cliente que já é correntista e que usa o nosso aplicativo atual,
que funciona muito bem, obrigado. A gente vai dar uma experiência completamente nova. Eu vou contar mais sobre isso na divulgação do primeiro TRI, que vai ser no dia 30 de abril. Ali a gente já vai estar testando num grupo pequeno, Friends and Family, e ao longo dos meses seguintes, ou seja, é um tema de 2025, não vai pegar o 2025 full, claro, mas a gente vai ao longo do terceiro TRI evoluir de forma material, eu vou poder contar mais para vocês. Mas em resumo, a gente vai dar um grande salto na jornada, a gente já melhorou, como a gente mostra aqui à esquerda embaixo, muitíssima experiência digital na PF e na PJ, mas a gente não está satisfeito, a gente quer mais e a gente vai lançar um grande novo aplicativo que está sendo construído, inclusive, a 4 mãos junto com o Grupo Santander. A gente pode falar mais no Q&A se vocês tiverem curiosidade. Falando da experiência do cliente, a gente evolui bastante, o NPS da PF e da PJ bateu o recorde na nossa medição interna no final do ano passado, que é muito positivo. Claro que a gente quer mais, eu não acho que 63 é o patamar meta da PF e tampouco 49 para a PJ, mas são os patamares mais altos que a gente já teve na medição interna e com uma evolução de muitos pontos ao longo dos últimos anos. Os canais da PF também têm evolução enorme e, vale mencionar, pelo segundo ano seguido, a gente foi o número 1 no Down Detector, que é esse site que mede instabilidades e reclamações. A gente fica muito contente de ter a maior estabilidade entre todos os players do mercado financeiro do Brasil. Em termos de clientes, a gente chega a praticamente 70 milhões, na verdade agora em fevereiro a gente já passou dessa marca, claro. Mais ainda do que o número bruto, eu gosto de olhar se a gente está evoluindo em quantos clientes ativos a gente tem, e o ano passado foi o ano em que a gente mais cresceu o número de clientes ativos de toda a história. A gente cresce aproximadamente 2,2 milhões de clientes ativos num só ano, o que dá um crescimento na base de 8%. E mais ainda do que os ativos, a gente conseguiu trazer o fluxo principal, a relação principal desses clientes, e a gente cresce 15% ano contra ano nos clientes com a chamada principalidade, o que é super bom. Como a gente está fazendo isso? Um montão de coisas. A gente aqui sintetiza o argumento da hiperpersonalização, do qual eu tenho falado já com vocês bastante. Eu não vou entrar item a item, tá aqui o material, mas em resumo, a gente está avançando muito com uma nova plataforma completamente redesenhada e reconstruída de CRM. Na verdade, a gente tinha um CRM, de certa forma, tudo para todos. A gente falava igual com a grande massa do público que a gente cobria e a capacidade de personalizar ou hiperpersonalizar era pequena. A gente reconheceu isso ainda em 2022, investimos bastante e agorinha, na virada do ano, a gente começa a ter a capacidade de falar com tom de voz, com peças, fotos, obviamente ofertas, preços, prazos, absolutamente personalizados. Isso para dar um exemplo. Isso tudo conectado com o Open Finance, que a gente abraçou com muita força, fomos o incumbente que mais cresceu em quantidade de consentimentos no ano passado, somos o banco em geral, ou a plataforma financeira, com mais consentimentos na PJ, então o Santander abraçou de forma definitiva o Open Finance, tudo isso se cruza e vira uma capacidade enorme de fazer o cliente se sentir único, que é o que ganha o jogo. Para fechar, números com o Gustavo, eu volto para fazer conclusões e Q&A, então obrigado por hora. Gustavo, com você. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Vou começar a apresentação falando sobre a nossa carteira de crédito, né? A evolução no ano, assim como no trimestre, reflete a busca que a gente já falou, disciplinada por maior rentabilidade, como a gente já tem declarado para o mercado há alguns trimestres. No segmento pessoa física, a gente evoluiu 1,5 no trimestre, com destaque para produtos com maior vinculação e transacionalidade, que é o caso de cartões. Cartões, a gente tem um crescimento de 10% no trimestre e 16% no ano. E em cartões, é importante dizer que a gente teve um crescimento qualitativo, tá? Então, a gente aproveitou melhor a nossa própria base, com foco na média e alta renda. E a carteira de baixa renda perdeu representatividade com uma queda de 17 pontos percentuais nos últimos 3 anos, tá? Isso é bastante importante sob a ótica de qualidade do portfólio. Além da qualidade da carteira, a gente teve a maior transacionalidade, como a gente vai ver na evolução de comissões logo mais, tá bom? A financeira, como já comentado, teve uma dinâmica muito importante nos trimestres, com crescimento de 5% nesse último trimestre. E a gente já destacou que a gente está muito satisfeito com a qualidade do crédito e, para dar um pouco de cor da qualidade do crédito, o Mário já comentou, mas especificamente é o seguinte: 80% do total dessa carteira da financeira está com os melhores ratings. Ou seja, os ratings 8, 9 e 10 são 80% da carteira, tá?
que são 15 pontos percentuais maior do que a comparação com dezembro de 21. Em SMEs, ou pequenas e médias empresas, a gente tem uma importante expansão, são 6% no trimestre, neste trimestre, especialmente em linhas governamentais. E aqui é importante, porque a gente tem uma importante e equilibrada combinação nesse segmento de receitas de crédito, receitas de comissões e receitas de passivos. É super equilibrado e super importante sob a ótica de portfólio. A gente sabe trabalhar nesse segmento e a gente está preparado para avançar com qualidade no ritmo adequado. Vamos ver a macro, vamos ver performance e a gente evolui. No lado direito do slide, a gente mostra as captações. Aqui é o reflexo de muita disciplina na gestão de preços, dos passivos, ajudou a melhorar o custo médio de captação no estoque já, tá? E combinado com o objetivo de captação com mais pessoa física versus jurídica, vem progredindo conforme esperado. E a participação de pessoa física, como a gente pode ver, cresce 2 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Então, a evolução da estratégia está progredindo. Além disso, a gente otimizou os instrumentos de captação, que melhoram os custos, e a gente emitiu letras financeiras na ordem de 20% a mais, o crescimento de volume no trimestre, como vocês podem ver, com bons níveis de preços de mercado e importante demanda desses papéis, do mercado para os papéis do Santander, que é super importante. No próximo slide, vamos falar um pouco da performance das receitas, e a gente registrou um crescimento de 14% no ano. A margem financeira continua em expansão na comparação trimestral e anual. E no trimestre, a margem de clientes teve um bom desempenho, tanto do lado de ativos, com priorização de linhas e segmentos mais rentáveis, coisa que a gente vem pontuando, quanto do lado de passivos, resultado do funding, também pela elevação da taxa de juros. Em função disso, o spread teve uma evolução importante e significativa de 60 pontos básicos, que não é somente a partir da evolução da Selic, mas também por rigor e disciplina na precificação dos ativos. Na margem com o mercado, a gente observou um desempenho inferior ao terceiro trimestre, que pode ser atribuído majoritariamente a uma menor performance em operações de tesouraria. O terceiro trimestre foi bastante bom, o quarto trimestre um pouco menor com relação ao terceiro. E um pouco de impacto de elevação da Selic. E eu ressalto, como a gente já tem falado, já falou no trimestre anterior, que a gente está focado na redução da sensibilidade às variações de juros nos nossos resultados. As comissões apresentaram um desempenho bom e recorrente ao longo de todo o ano de 2024. A gente registrou um crescimento de 10% no ano, versus o quarto TRI de 23, e 3% no trimestre. E, de novo, a gente está alcançando os maiores níveis históricos dessa linha, que é resultado dessa estratégia de foco nos produtos transacionais. E está funcionando muito bem. Eu gostaria de destacar, de novo, o crescimento de cartões. 13% no trimestre e 19% no ano. Um aumento bem superior à nossa base de clientes. E é impulsionado pelo spending que ele vem de relacionamento, transacionalidade e vinculação. As operações de crédito e consórcio tiveram aumentos no trimestre e evolução considerável no comparativo anual, como vocês podem ver na tabela. Em seguros, a gente tem os efeitos da menor produção de prestamista no consignado, que a gente mostrou anteriormente na carteira, e é uma decisão que a gente tomou por rentabilidade, e algumas reduções nas renovações de seguros durante o período. Mas é importante destacar que seguros, em 24, fecha o ano com crescimento de 15%. No slide seguinte, eu vou abordar a qualidade dos nossos ativos, que é reflexo da concessão bem equilibrada e portfólios enquadrados. A gente manteve a PDD praticamente estável no trimestre, que resulta numa queda do custo de crédito para 3,5%, que são 50 basis points em 12 meses, bastante importante. E aqui destaco que já que se começam a ver potenciais sinais de uma macro mais desafiadora, com maiores volumes de RJ,
coisa que vocês têm acompanhado na mídia e no mercado, né? Um pouco em agro, um pouco em empresas, mas são carteiras que contam com boas garantias e melhor expectativa de resolução. Em relação à inadimplência e os indicadores de curto e longo prazo, eles se mantiveram praticamente estáveis. O aumento que vocês veem aqui na inadimplência de curto prazo de pessoa jurídica é atribuído ao maior volume de atrasos no trimestre e caso pontual que a gente está em processo de regularização agora no curto prazo. Eu sei que vocês vão perguntar no Q&A, então vou antecipar um pouco sobre a resolução 4966. Eu antecipo aqui que o ajuste em capital em 2025 é de 14 basis points. Tá? Depois a gente pode falar mais sobre o assunto. De novo, a gente está focado na expansão sustentável e a longo prazo do portfólio. A gestão é ativa de riscos, disciplina na formação de preço e rigor técnico na alocação dos recursos. Por isso que resulta o que a gente apresentou. E a seguir, eu vou falar das despesas. A gente está progredindo cada vez mais em busca pela eficiência, com ênfase no controle correto dos custos, alocando os gastos para ter mais rentabilidade. No ano, o crescimento da despesa ficou alinhado com a inflação, um pouquinho abaixo. E no trimestre, a gente observou o impacto total do novo dissídio, com um reajuste de 4,6%, que vocês já sabem, e despesas com pessoal, que também tiveram um evento da remuneração variável no período, que é importante e é relacionado ao nosso crescimento. As despesas administrativas crescem por despesas com marketing e processamento de dados, que é função de maior transacionalidade, mais negócios e é positivo para a nossa operação. Mais uma vez, o crescimento das despesas se manteve abaixo das receitas e contribui muito com a alavancagem operacional do banco. A gente teve melhora sequencial no índice de eficiência, com queda de 5 pontos percentuais no ano. Bom, para finalizar a sessão de resultados, eu trago um slide com o fechamento do ano, que o Mário já antecipou e eu vou detalhar alguns temas. 24 foi o ano de entregas bem relevantes. A boa performance refletiu todas as ações que temos implementado nos últimos 3 anos. Então, é reflexo do que a gente vem fazendo. A gente entregou o ano com lucro de 13,9 bilhões de reais, crescimento de 48% ano contra ano, maior rentabilidade com ROI próximo a 17% e capital principal de 11%. A gente evoluiu na composição do resultado com receitas crescendo bem acima das despesas e na diversificação de crédito, receitas e passivos e fortalecendo todo o nosso balanço. Então, a gente tem um balanço mais equilibrado e mais robusto. Por fim, eu quero ressaltar que o nosso trabalho é voltado para o médio e longo prazo, com o objetivo de garantir a sustentabilidade, assegurar a solidez e gerar consistência nos resultados, como a gente já vem mostrando. Então, muito obrigado e agora passo a palavra ao Mário para considerações finais. Obrigado, Gustavo. Para fechar aqui, para a gente poder dedicar bastante tempo ao Q&A e poder trocar muito mais, aqui 6 grandes mensagens, que são o fechamento de 24, mas principalmente como a gente entra 25, como a gente já entrou 25. Aqui eu tenho falado todo dia conta, então a gente já está no dia 5, já foram 35 dias do ano e a gente conta um por um. 3 grandes mensagens de cliente, 3 grandes mensagens de como a gente está tocando o negócio. Para começar com o cliente, como tem que ser. A gente quer está construindo um banco com foco absolutamente total numa relação completa e principal com os clientes. O que quer dizer isso? Eu quero ter um cliente que eu consigo servir de A a Z. Não todo o tempo, quando o cliente precisa, no que ele precisa, no canal que ele escolhe, com a linguagem que ele entende e com a oferta super simples que de verdade é que ele quer. Eu quero ter essa relação total e completa. E ao ter essa relação completa, eu vou conseguir trazer a principalidade, como a gente tem falado no jargão dos bancos, que é ter a confiança para ser o banco principal, o banco mais presente na vida dos clientes. Segunda grande mensagem, como a gente faz isso? A gente faz isso com ofertas e interações cada vez mais hiperpersonalizadas. Só tratando cada cliente de forma individual e única e que esse cliente se sinta, que é o terceiro ponto, o cliente principal.
A gente fala muito, o banco gosta de falar do próprio banco, de si, e eu quero cada vez menos falar do banco e cada vez mais falar do cliente. Então não é sobre o banco principal, é sobre o cliente principal. O cliente tem que se sentir principal na relação dele conosco, e não o contrário. 3 recados de como a gente vai tocar o banco, a gente já está fazendo assim, o Gustavo mencionou bastante do como. Essa mensagem tem a ver com 24, tem a ver com 25 e tem a ver com os próximos 15 anos. A gente quer seguir crescendo e vai seguir crescendo com uma disciplina na gestão de rentabilidade e de portfólio. Então, agenda de crescimento, sem dúvida, mas não linear, não para todo segmento, não para todo produto, não com uma visão de ganhar cota pela cota. A gente quer fazer de forma inteligente, de forma técnica, de forma super dinâmica, e a alta gestão, todos, comitê executivo, eu, o tempo dedicado da nossa liderança é para fazer a gestão mais clínica do nosso portfólio, e a gente tem mostrado isso, e claro, com isso a gente vai trazer diversificação nas fontes de receita, ganhar a transacionalidade dos clientes e aumentar proporcionalmente mais comissões e passivos do que o crédito pelo crédito, em que pese o crédito tem um papel fundamental, a gente é banco, e a gente sabe que o crédito tem um papel fundamental na relação com os clientes, mas o crédito tem que ser um meio e não um fim em si. O crédito não é o objetivo em si, a gente tem que saber alocar as fichas de capital, as fichas de crédito de forma cada vez mais técnica e inteligente. A gente tem feito isso e está bastante contente com como a gente construiu o 24. E para fazer o grande enlace de tudo isso, não podia ser diferente, tecnologia. Eu não preciso fazer 1, 2, 3 páginas para vocês para narrar a tecnologia. A tecnologia está embarcada, está embedada em tudo que a gente narrou até aqui. Não tem um recado que a gente deu, não tem um número que o Gustavo narrou para vocês que não tem a tecnologia. É a grande alavanca, é o grande diferencial que a gente vai buscar. Ser distinctive em tecnologia não é fácil, porque a barra segue subindo, mas é ótimo que a gente se desafia o tempo inteiro para inovar, para fazer o catch-up onde a gente tem que fazer e para buscar mais. Então, o recado final é esse, começando pelo cliente, terminando com a tecnologia, os 2 grandes pilares, com a nossa liderança, com as nossas pessoas no meio disso tudo. Com isso, abrimos para o Q&A e vai ser um prazer falar com vocês mais. Obrigado.